A fé é o estilo de vida de Deus, Ele se move em fé, se revela em fé, te sustenta em fé. A Bíblia diz que lá em Gênesis, quando Ele criou todas as coisas, em alguns momentos a palavra criação no original é o bará de Deus, fala a respeito não só sobre algo que foi criado por Deus, mas algo que também é sustentado por Deus. O tipo de criação que Deus faz não é o mesmo tipo de criação que a gente faz, porque tem coisas que a gente começa e não termina, tem coisas que a gente cria e não sustenta. Mas tudo que Deus faz pelo poder da sua palavra, Ele sustenta pelo poder dela. Por isso que Ele volta no mesmo lugar, no mesmo cenário, para fazer o mesmo convite para Pedro. Pedro desistiu, Deus não. Pedro se esqueceu, Deus não. Pedro retrocedeu, Deus não. Pedro abandonou, Deus não. Então quando Jesus volta para Pedro no mesmo lugar, fazendo o mesmo milagre, Ele está lembrando que o mesmo convite ainda está de pé. É como se Ele falasse: Pedro, as palavras que eu liberei sobre você, eu presto conta delas para mim mesmo. Tem uma passagem que Deus diz: por não ter ninguém superior a jurar, jurou por si mesmo. Que Deus é esse que dá como garantia a si mesmo? Porque não há ninguém superior. Um Deus que não foi criado. Em que momento Deus foi criado? Ele não foi criado, porque tudo que existe foi criado a partir dele. Em que momento da história? Não dá para saber, porque não existia tempo antes de Deus existir. A Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A eternidade foi gerada nele. Ele não nasceu em algum momento da eternidade passada, Ele pariu a eternidade. Você está comigo? Diga amém. Por que você está falando sobre essas coisas a respeito de Deus, pastor? Porque muitas vezes esvaziamos a nossa expectativa no milagre semanal, banal, diário, porque estamos esquecendo as características eternas de um Deus glorioso que pode todas as coisas. Pastor, eu não sei se dá mais tempo de Deus mudar essa história. Irmão, em 6 dias Ele fez tudo o que existe, no 7º Ele só descansou. Homens precisam de tempo, Deus não. O tempo subexiste em Deus. O tempo subexiste em Deus. Homens se movem no cronos. Nosso tempo é contado por ponteiros, segundos, horas, dias, calendários. Colocamos a expectativa no novo ano como se o novo calendário fosse mudar alguma coisa. Mas a grande verdade é que, a despeito dos calendários, existe um Deus que se move no Kairos, o tempo de Deus. E se Deus quiser fazer 10 anos acontecerem em 10 segundos, uma palavra dele acelera o teu chamado. Se Deus quiser acelerar 10 anos de promessas em um dia, uma palavra dele faz o improvável se tornar um herói da fé. E aí todo mundo olha e fala: do nada algo aconteceu. Do nada leva muito tempo para acontecer. Você está comigo? Diga amém. O pastor está um pouco poético hoje, né? Eu estou feliz, irmão. Eu acabei de viver um dos maiores milagres da minha jornada, porque eu me expus em uma das estações de maior vulnerabilidade dela. Porque se desse errado, todo mundo ia falar: ele estava empolgado, ele viu coisas que eram da cabeça dele. Mas quando tudo acontece, uau, Deus fez algo novo. Irmão, a grande verdade é que tem muitos homens de Deus que não estão se expondo, porque se der certo, a glória de Deus. Se der errado, a culpa é sua. Mas é melhor ser vulnerável para poder ser um canal da glória dele, do que no final da nossa jornada ficar se questionando: e se eu tivesse feito, se eu tivesse me lançado, se eu tivesse confiado, se eu tivesse caminhado? Irmão, todo mundo pode questionar Pedro voltando molhado do barco, mas ninguém pode dizer como é andar sobre as águas. Para cada novo nível de vulnerabilidade e exposição, existe também um novo nível de recompensa sobrenatural. Todas as vezes que eu me exponho mais, confio mais, me lanço mais, estou pronto para Deus fazer mais, derramar mais, transbordar mais. Nenhum herói da fé viveu o que viveu esperando Deus fazer. Cada um deles se moveu a partir daquilo que Deus falou. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. Quando Deus... Tem pastor revoltado com essas chaves aí, complicado, hein? Se o termo chave fosse o problema do pastoreio da igreja brasileira, meu Deus, a gente estava bem. Irmão, pega essa chave. Tudo que você vai fazer em Deus precisa ser feito a partir de algo que você ouviu de Deus.
Por isso que essa ativação sem propósito muitas vezes faz muita gente se frustrar, porque não é para você sair daqui agitado pensando, eu tenho que fazer algo. Não, você tem que ouvir algo de Deus. Não faça nada sem ouvir algo de Deus. Não dê um passo sem ouvir algo de Deus. Agora, quando você ouvir, não adie um dia até que se cumpra o que Deus te mostrou. Trabalhe incansavelmente naquilo que Ele te chamou. Porque Noé ouviu algo de Deus e começou a construir uma arca, e toda a sua família foi salva pela sua obediência. Tem muito mais a ver com obediência, resiliência, sensibilidade, do que com homens fortes. A gente está acostumado a celebrar homens fortes, e na nossa geração, vamos ser sinceros, nos últimos 3 anos, os referenciais que a nossa geração tem são de homens que alcançaram 1 milhão antes dos 20 e poucos anos. Quero que o referencial que você vai ter do seu pastor é de alguém que está ofertando 1 milhão antes dos 35 anos. Essa é a minha busca. Consegui 800 mil, já foi. Raspei tudo que eu podia, tudo que veio eu devolvi. Por quê? Porque eu quero poder dizer para os meus filhos, tem gente buscando 1 milhão antes de X anos. O seu pai doou 1 milhão antes de Y anos. Por quê? Porque a nossa glória não está na nossa força. No reino, a força não está no que se conquista. O reino, a força está no que se derrama. Abraão é o pai da fé, não pelo que ele conquistou. Abraão é o pai da fé pelo que ele estava disposto a entregar. Deus fala, me dá o seu único filho, aquele que você ama. Ele fala, tudo é teu, você me deu e eu te devolvo. Aí Deus fala, não, Abraão, não precisa, eu já vi o teu coração. Você pode ter tudo que você está disposto a me entregar. Existem níveis diferentes de fé. A fé que espera, a fé que conquista, mas o nível mais denso da fé é a fé que entrega. É quando você está disposto a entregar o que recebeu. É quando você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. É quando você percebe que os seus planos são bons, mas não se comparam com os planos de Deus. Irmão, a palavra dele é mais alta do que a minha. A vontade dele é melhor do que a minha. Os caminhos dele são mais altos do que os meus. Você está comigo? Diga amém. Uma geração em que está todo mundo querendo vender um lifestyle de 7 dígitos, 6 em 7, 8 em 7, 12 em 14, sei lá qual o numeral. E a gente vende um lifestyle no Instagram e tem uma galera achando que isso é o ápice da sua história. No passado, os homens de Deus morriam por perseguição. Estevão foi apedrejado. A Bíblia diz que a glória de Deus brilhava na face dele. Na nossa geração, homens de Deus estão morrendo por necessidade de aprovação. Quantos chamados desativados na América, porque a gente se acomodou em ter um bom carro, morar numa boa casa e comer em bons lugares. Irmão, a América vai passar, como tudo que é natural vai, mas a glória de Deus está à espera de homens que querem fazer história com Ele. Eu não estou falando sobre abrir mão disso, eu estou falando sobre governar a ponto disso não te ter. Você pode ter tudo que não te tem, você pode governar tudo que não te governa, você pode liderar tudo que não te lidera. Então, se eu quero viver uma fé sobrenatural, eu preciso caminhar acima do natural. As coisas velhas ficaram para trás. Tem gente que não consegue viver o milagre do novo porque ainda está preso na ofensa do velho. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te distratou. Irmão, deixa as coisas velhas para trás, porque em Jesus tudo se fez novo. Se abre para o novo. A gente não consegue viver milagres porque em algum momento confundiu a personalidade de Deus como um Deus que pode fazer coisas difíceis. Irmão, olha para mim, Deus não é o Deus das coisas difíceis. Deus é o Deus das coisas impossíveis. As coisas difíceis a gente faz. As coisas impossíveis só Deus faz. Então, se eu tenho uma dor, por mais que seja intensa, um remédio resolve. Se eu tenho uma dívida, por mais que possa ser grande, um empréstimo às vezes resolve. Se eu tenho uma dúvida, um conselho resolve.
momentos da nossa vida em que só Deus pode resolver, só Deus pode mudar. E é nesse momento que muitas vezes a gente desanima, mas era nesse momento que a gente devia se animar. Por quê? Porque quão triste deve ser depender de uma impossibilidade sem crer no Deus do impossível. Mas nós cremos nele, não só cremos, como nele existimos, nos movemos. Você está de pé porque Deus sonhou com você, Deus desejou você. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!